Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sempre em vossos corações, de modo especial nesse dia 27 de novembro, sexta-feira, 34ª semana do tempo comum, vésperas do tempo do advento, tempo de preparação para o Natal do Senhor. A liturgia de hoje nos apresenta na primeira leitura o livro do Apocalipse, pela qual nós somos apresentados, tomamos ciência da derrota do mal, que se dá em etapas sucessivas. Primeira derrota é a queda da Grande Babilônia. Depois, a derrota do mal simbolizada pelo diabo ou Satanás, que está acorrentado por um período de 1000 anos. Então, uma segunda derrota do mal agora para sempre, que não se dá pela luta dos justos, mas agora pelo poder de Deus. E finalmente nós contemplamos o advento do reino de Deus, a nova Jerusalém, a eternidade prometida por Deus a todos nós. Nosso salmo responsorial de hoje, meus irmãos, é o Salmo 83, que diz na sua última estrofe assim: Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Nosso evangelho de hoje é tirado da catequese de São Lucas, capítulo 21, versículo 29 ao 33. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando ouvirdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a parábola da figueira relatada no Evangelho de hoje situa-se praticamente no final do discurso escatológico, o discurso de Jesus sobre os sinais do fim universal. Meus queridos, já se passaram cerca de 2000 anos desde que Cristo falou essas palavras. E elas nunca perderam seu valor e não podem ter um sentido mais atual do que hoje. Diante de tantas adversidades que já passamos e vivemos no dia de hoje, a mensagem de Cristo é, como sempre, esperançosa e nunca catastrófica, mas sim esperançosa. O reino de Deus está próximo. É o anúncio de Jesus para nós. É a afirmativa do anúncio de Jesus. O reino de Deus está próximo. Somos então, meus irmãos, portanto, filhos todos da mesma geração, pois somos descendentes de Adão e Eva, os expulsos do paraíso. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. Nós rezamos isso na Salve Rainha. Então nós somos descendentes de Adão e Eva, os expulsos do paraíso. Mas, principalmente, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus que nos dignifica por meio do seu Filho Jesus Cristo. E que já nos mostra a figueira que brota. Isto é, mostra para nós o reino nascente em cada coração de homem ou mulher que o ama com sinceridade de vontade e intenção. O tempo, meus irmãos, mostrou para nós a autenticidade das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca perderam valor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nos afirma
nos atesta Jesus. Esta surpreendente expressão de Jesus, ela está carregada de um significado muito profundo. Nada no tempo dura, só Deus é eterno. Só Ele pode dizer sempre: céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, meus irmãos, se nós confiarmos a nossa existência, alicerçarmos o nosso comportamento e nosso viver somente nas coisas materiais e efêmeras, nós estamos perdendo tempo. Nós devemos nos alicerçar, nos ancorar em Cristo. Porque com Jesus nós não pisamos em falso. Com Jesus nós não duvidamos das coisas e não somos vítimas fáceis das seduções deste mundo que permeiam o nosso dia a dia desde que saímos da cama. É claro que nós estamos avisados e sabemos disso, que o caminho é estreito e espinhoso, cheio de armadilhas, e é difícil caminhar nos passos de Jesus, mas nós somos acompanhados e guiados por Ele. Toma a tua cruz, siga nos meus passos, siga-me, diz o Senhor Jesus. Meus irmãos, esta passagem então da figueira nos chama então, nos convida a voltarmos ao alegria, ao frescor do Evangelho, da palavra que toca e tocou nossos corações, a buscar a autenticidade da mensagem lida e a mensagem recebida, a mensagem cristã, e com a certeza de que ela não vai perder valor nunca, que ela nunca passa, ela nunca fica obsoleta, ela nunca está fora do tempo, ela nunca é atemporal. É uma palavra de vida eterna. Às vezes, meus irmãos, os nossos preconceitos nos levam a ficar mais no superficial das coisas, seduzidos muitas vezes por mensagens errôneas, e não aprofundamos muito na constituição da nossa fé. Muitas vezes nós lidamos com a fé de modo externo. Não deixamos nos aprofundar pela essência da palavra de Deus, que busca abrigo no nosso coração e quer modelar o nosso viver. Ficamos muitas vezes presos na nossa dimensão mais horizontal, isto é, nas nossas relações humanas, esquecendo que a nossa relação vertical é que nos conduz às alturas, tudo sujeito ao jugo do Pai e à aquiescência da sua misericórdia por nós. É o Senhor que nos avisa, meus irmãos, as minhas palavras não vão passar. Portanto, ouçam bem, portanto, é nossa responsabilidade não perder mais tempo. O tempo, meus irmãos, é um dom de Deus, dado a nós, outorgado a nós, mas é um dom de valor incalculável. Um conselho: usemos o tempo de Deus, obedecendo a sua santa vontade. Essa é a tarefa de nós cristãos. E é a única coisa que pode nos dar felicidade. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Que vivamos esse tempo do advento que se aproxima, vivamos na intensidade da esperança do amor de Deus entre nós. Vivamos na autenticidade do cristão que dá testemunho, porque é um cristão que se move, se modela pela palavra de Deus e produz frutos em abundância. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.